Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos aí, mais aqui um podcast, Histórias de Avivamento, e nós agradecemos aí a Deus por essa noite, hoje aqui com nosso amigo presbítero Raimundo, né? Amigo aí já de longas datas, né, presbítero? E hoje ele vai falar um pouquinho aqui da história dele no avivamento bíblico, como que deu aí a sua chegada no avivamento bíblico. Presbítero aqui tem muita história, né? E nós estamos aí celebrando 75 anos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, né? E é uma satisfação estar aí falando com todos vocês. E eu queria que vocês já, antemão, visse para nós aí o áudio, né? Se está chegando perfeitamente. Se realmente aí está tudo ok. Amém? Vamos chegando aí, para nós estarmos juntos. Né, presbítero? É verdade. Quebrar o gelo aí. Opa. Tá nervoso? É um pouco. É um prazer, viu, presbítero? Amém. Enquanto isso aí, vai tá falando aí, os irmãos vão entrando aí, né? Amém. Os irmãos vão entrando aí. Vão chegando aí, meus irmãos. Vão dando seu joinha aí, compartilhando. Pai do Senhor, ó, nosso irmão Marcos aí, Pai do Senhor Jesus, meu querido. Né, presbítero? Vamos lá então? Então vamos. Preparado aí? Opa. Aperta o cinto aí. Seja o que Deus quiser. Eu quero também saudar, né, a todos os irmãos que estão ouvindo nessa noite. Né? Quero saudar com a paz do Senhor Jesus, que todos tenham uma boa noite. Né? Que Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Então nós vamos aqui ouvir, né, nosso irmão presbítero, falar um pouquinho aí dessa conversão, sua chegada na igreja, sua história no avivamento bíblico. Então, irmãos, convida aí seus amigos, né? Esse vídeo vai ficar aí depois aí vai ficar no Facebook, né? Depois nós vamos ter lá também no YouTube, né? Onde vocês vão poder entrar lá depois e estar revendo, vai ficar gravado aí. E eu creio que vai ser bênção de Deus, né? Vamos chegando aí, nosso irmão Marco Camilo também lá de Promissão. A paz do Senhor Jesus, meu querido, a voz do avivamento bíblico. Nosso irmão Marco Camilo. Um abraço, Marco Camilo, para você, para tua família aí, meu querido. Prepara o café que logo nós passamos aí para dar uns glórias aí com vocês aí, em nome de Jesus. No dia que o pastor quiser me levar aí, eu também vou estar aí também. É benção, né, presbítero? É benção. O Elias e o Eliseu, né? E presbítero, então vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho aqui, que o relógio está andando, né? A hora está passando. Mas vamos lá, presbítero, como é que foi aí tua conversão, né? Como que você foi esse encontro com Deus? Você entregou sua vida para Jesus, né? Como que foi? Foi através, né, irmãos, de um batismo. Né? Eu fui para ver um batismo, eu não gostava de crente, eu não tinha pavor de crente, né? Mas quando foi uma vez, o saudoso Xavier, né, que partiu para o Senhor, ele aceitou Jesus. E ali, no dia do batismo dele, fez esse convite para mim, para ir no batismo. E eu chegando ali naquele lugar, mas eu queria achar algo, né, para que eu pudesse passar para os meus amigos, que eu era alcoólatra, né, eu estava no álcool, e eu queria chegar no bar e ter coisa diferente para me contar. E eu decidi, na última hora, ir nesse batismo. Mas quando chegou lá, que eu fiquei de longe, só olhando o que ia acontecer, os irmãos lá cantaram, oraram, teve a pregação, nada me comoveu. Mas quando foi a hora de submergir as pessoas na água, que uma irmã foi submergida ali, resplandeu, né, uma luz na feição daquela irmã.
E ali Deus começou a mostrar para mim que eu estava ficando num deserto, o povo estava na caminhada, e eu estava ficando num deserto sozinho. E ali Deus começou a falar comigo. E foi através disso aí, né, que eu abri meu coração para Deus. E depois disso aí, com 3 meses depois, aí eu já estava descendo as águas também, sendo batizado, em nome de Jesus. Né, irmão? E isso que me aconteceu na minha vida. Presbítero, você foi para ver o batismo? Foi para ver... De curiosidade. Curiosidade, e achava coisa diferente para passar para meus amigos. E chegou lá, Deus falou com você. Aí Deus foi de tudo diferente do que eu pensei que ia acontecer. Você foi surpreendido. Fui surpreendido. Que tremendo, hein, essa história, né? Você foi para ver o que ia acontecer, como que seria aquilo, né? Como que seria. E de repente lá Deus começou a ministrar no teu coração, rapaz. Achar coisas novas que era para... Bom, apesar que eu fui mesmo que eu queria desfazer dos crentes, né? Eu queria achar coisa assim para mim... Alguma coisa para falar. Para falar para meus amigos, né? Sim. Falar... E você não gostava de crente? Não gostava de crente. Não gostava de crente, não gostava de ir na igreja. Né? Quando viu o pessoal fazendo culto nas casas, aquilo era uma... Eu fugia de um pastor que tinha, perto de onde eu morava, que todo dia que ele me via, ele gritava: irmão, Jesus te ama. A única mensagem que eu recebi era essa daí: irmão, Jesus te ama. Que coisa, hein? E muitas vezes parece que estar sendo até... Para mim era uma perseguição, né? Mas era o próprio Deus, né? Porque aquele pastor levantava 11 horas. Da manhã. Aí eu passava cedo e falava, bom, ele levanta tarde e ele não vai me ver hoje não. Mas na hora que eu passava, o pastor estava dentro de uma horta que ele tinha, aguando da horta, e lá ele já gritava: irmão, Jesus te ama. Olha só. E você lembra a data, presbítero, que você batizou? Lembro. Você lembra? Lembro. 20 de setembro de 87. Olha só. 20 de setembro de 87. Vai fazer aniversário agora, então. Batizei ali na cidade de Alto Alegre, até para os irmãos que conhecem, né? Eu batizei junto com o João de Abreu, né? Já partiu para o Senhor. Ali nós batizou junto, né? Eu e toda a família dele. Que bênção. Que bênção, maravilha, gente. Nós ouvimos aí, então, né, o presbítero Raimundo falando, então, aí como que se deu a sua conversão, né? E está conosco aí também o Carlos Alberto. Deus abençoe aí o nosso irmão, né? Queridos, dá um joinha aí para nós. Se está chegando o áudio, está perfeito aí, tá audível, né? Dá um alôzinho para nós, só para a gente não a gente seguir aqui, tá tudo isso. Então tá bom, muito obrigado. O pessoal deu um joinha aí. Vamos prosseguir aqui, né, presbítero? Presbítero, então tá aí, né, a sua conversão, que coisa, hein? Não gostava de crente, foi num batismo para ver como seria, para de repente até ver alguma coisa para criticar e tal. Deus falou com você. Não, eu fui mais para criticar, né? Eu queria achar... E ali Deus quebrantou teu coração. Até inclusive naquela noite ainda, né, naquele domingo, ainda fui no bar, encontrei meus amigos. E não quis nem falar onde é que eu tinha ido, porque Deus já tinha... Olha só. Já tinha trabalhado já, né? E aí você batizou, que coisa, hein? Só uma coisa, irmão. Só que tinha uma coisa, eu não gostava de crente, mas eu tinha uma coisa que acontecia na minha vida, né? Eu passava ali na igreja metodista, ali no centro da cidade, e lá na frente, por isso que é importante, né? Sempre tem alguma coisa para chamar atenção em frente de uma igreja, né? E eu passava em frente a uma metodista e estava esse versículo escrito, né? Entrega o caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Isso aí parece que entrar dentro de mim. Então, toda vez que eu ia para o centro da cidade, eu tinha que passar ali só para ver, né? Essa frase estava escrita nesse versículo lá na frente da igreja. Entrega o teu caminho para o Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Que benção, presbítero. Que benção, né? Maravilha. E então vamos ver como que foi, né, aí essa chegada sua no avivamento bíblico, né? Como que se deu, né? Você foi batizado numa outra denominação, né? Aí aconteceu muitos problemas lá, né?
pastor, que era o meu pastor, ensinou a gente de um jeito, né? E a gente aprendeu, né, conforme ele tinha ensinado. Ele pegou e saiu da igreja que a gente estava, né? E ele abriu um ministério. E eu fui junto com ele, sem ter conhecimento. Sim. Né? E depois não deu certo. Não deu certo o ministério. Aí eu peguei saudoso João, pastor João. Acho que muitos irmãos daqui não conheceram ele não, né? Ele pegou e estava congregando com o pastor Elmo, no avivamento bíblico. E ele, como não tinha amizade com a gente, ele chamou para fazer uma visita. E cheguei lá, eu vi uma igreja de oração, né? Ali, e eu peguei e interessei de unir, né, ali. Até eu quero falar para os irmãos que naquele tempo lá nós ficamos 6 meses, oração todo dia na igreja. Aquilo lá me comovia bastante. 6 meses consecutivos. Que coisa, hein? Todos os dias nós estávamos ali na oração, né? E ali Deus foi nos abençoando. E através da nossa oração ali, Deus, né, deu esse lugar aqui, esse templo aqui para nós, né, deu o terreno, nós construímos e viemos para cá. E aqui nós estamos adorando a Deus até hoje. Que coisa! E tudo começou com esse movimento aí de oração? Tudo esse movimento de oração. Que bênção, né? Esse movimento de oração. Então eu gostei por causa que eu cheguei, né, e vi esse movimento, né? Uma igreja de oração. E você lembra quando foi isso, presidente? Foi... A data eu não lembro. Agora o ano foi no ano 90. Ah, no ano de 90. No ano de 90. Que foi mais ou menos quando começou mesmo foi aqui nesse ano, né? Que começou aqui. O pastor Elmo, ele estava com 1 ano aqui. Né? Um ano que ele estava na cidade. Um ano que ele estava na cidade. Só que quando a gente chegou lá, né? Tinha só esse pastor João e o pastor Elmo e a família dele, né? Não tinha... E dali aí a igreja foi, através das orações, né? A igreja ali foi crescendo. E chegou até onde nós chegamos até aqui. Que coisa. E como que foi indo, presídio, né? Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. Estão chegando aí, né? A Gislaine, Deus abençoe. A nossa irmã diaconisa Cida Morgado também. Nosso irmão Roberto José. Deus abençoe vocês aí, né? Vamos continuar aqui ouvindo. Hoje aqui histórias de avivamento com o presbítero Raimundo, contando aí o seu testemunho, contando a sua conversão, falando aí como ele chegou no avivamento bíblico aí no ano de 90, né, presbítero? Chegou no ano de 90 e tudo era novo, né? Tudo era novo. Tudo estava começando. Estava começando. E como que foi se desenrolar, presbítero, né? Da igreja, o templo, né? Houve todo um processo aí, né? Houve todo um processo. Uma mobilização, dificuldade também teve. Dificuldade teve. Como que foi isso daí, presbítero? Então, através de campanha, né? A gente fazia muita campanha. Na época lá, a gente era as pessoas de muita campanha, nós fazíamos campanha na igreja, né? Agora, o que me chamou muita atenção, né, foi quando o pastor Elmo teve um acidente, né? Eu acho que a igreja ficou assim quebrantada assim por causa do acidente do pastor, né? E através desse quebramento da igreja, a gente começou a fazer campanha. E nós fazíamos uma campanha que até é difícil até para falar, né? Porque era entre nós mesmos. Então ali nós não tínhamos pregador famoso. Ali era pessoas que nunca dirigiu culto, dirigia. Pessoas que nunca pregou, pregava. Só que o título da campanha era culto de oração. Então ali nós fazíamos o culto assim, era só oração, louvor, né, e pregação. E através daquilo ali as pessoas foi vindo, pessoas, né? Começaram a chegar gente. Começou a chegar gente, pessoas que estavam desviadas, né? Tinha vez de 5, 6 pessoas reconciliadas. Se reconciliaram. Reconciliadas, né? Foi uma benção. Mas o que me alegra maior dessa campanha é do presbítero Cis, né? Ele é fruto dessa campanha. Desse movimento aí. Desse movimento, ele é fruto desse movimento, né? E hoje ele é uma benção da nossa vida aqui, né? E por isso que me alegra muito. Que benção.
Então não foi nada em vão, né? Deus abençoou. Que benção, presbítero. E aí esse trabalho começou a chegar gente e tal. E você lembra mais ou menos, presbítero, quando esse templo aqui, quando foi erguido, quando começou? Porque você fez parte dessa construção, não fez? Fiz parte dessa construção. Da edificação, né? Do começo, né? Desde o começo até o fim, né? Era meio difícil, né, pra gente, porque a gente começou sozinho, né, de pedreiro aqui, né? Começamos sozinho, eu comecei sozinho, tinha bastante pessoa para ajudar, mas não tinha pedreiro, era só servente que tinha, né? E a gente recaçou as mangas, né? Pastor Elmo aqui era o que fazia o concreto e levava aqui em cima, fazia as vigas lá em cima, né? Tudo na escada, né? Era tudo meio assim, mais precário, né? E graças a Deus, né? Porque eu lembro que eu tive aqui no ano de 1994, estava construído já, coberto, e o chão não era piso, era assim, tava no contrapiso, né? Foi até a época que a tua irmã me convidou para vir, né? Nossa irmã Marisete, né? Ela fez um convite, o Cosme também. E eu vim, eu lembro que era 1994. Então, assim, você falou que foi em 90 que iniciou, então foi dentro desses 4 anos aí que... Então, eu acho que nós começamos a congregar aqui dentro, foi mais ou menos no ano 92, por aí, 92, sim. 93. Né? Nós começamos a congregar assim mesmo, você está falando, não tinha piso, né? Mas só que a gente fazia umas campanhas gostosas naquela época lá, né? A presença de Deus se manifestava mesmo. Manifestava mesmo. E que bênção, presbítero, essa história, né, dessa mobilização, porque o avivamento bíblico tem história, né? Tem história. Saudoso pastor Elmo não está aqui, né, mas foi um homem que realmente marcou a história também do avivamento aqui em Birigui, né, nessa questão da edificação, né, as igrejas. Como o pastor Elmo, ele foi também um missionário evangelista, né? Um missionário evangelista. Ele assim, teve essa história de construção, de edificação de templos, né? E você participou, além daqui, você participou de outros lugares, né? É uma igreja de raiz, né? É uma igreja bem alicerçada, né? Na palavra, né? No ensinamento, né? Então, sim. Né? Que nós temos, né? Nós temos isso na nossa vida, né? O conhecimento, né? Por causa que nós estamos numa igreja que ensina, né? Que ensina a verdade, né? E é uma igreja alicerçada, né? No conhecimento. Que a gente vê que muitas vezes, né, sai uma pessoa querida, mas só que a igreja continua, né? Continua de pé, porque ela tá alicerçada na palavra do Senhor, né? Ela não está alicerçada no homem. Sim, né? Verdade. Está alicerçada na palavra. Verdade. Tem um pessoal que entrou mais aí, ó, né? É o Benedito, Daniel, minha esposa também, a Rosângela, está aí com a gente lá. A nossa irmã Érica também, Deus abençoe. Judite Torres, sejam bem-vindos aí, Deus abençoe. Nosso irmão presbítero Romeu. Ei, presbítero Romeu, tudo bem contigo, meu querido? Estou com saudade, hein, presbítero? Você está em São Paulo ainda aí? E nosso irmão também, pastor Genival, assim, aí com a gente aí. Pai do Senhor, pastor Genival. Pastor Genival aí, logo ele vai estar aqui também, contando a história dele aí no avivamento bíblico, hein? E, presbítero, mas que bênção, né? Que bênção a história aí sua, né? E assim, fora aqui, você teve envolvido em outras construções também aqui, né? Do campo, né? Tive em Penápolis. Penápolis, o templo de Penápolis, né? Ali em Penápolis a gente começou uma equipe lá de Araçatuba, né? Ele ia no sábado lá, né? E a gente ia no domingo.
E a gente ia lá no domingo, né? Eles iam no sábado e a gente ia no domingo. Depois eles pararam e a gente continuou, né? Graças a Deus, que Deus sempre deu força para a gente nessa parte aí, né? E a gente continuou ali trabalhando e graças a Deus, né, nós temos o templo lá levantado, né? Que bênção. E tem mais algum outro, você lembra? Bom, Buritama, lá eu não falo que eu fiz a igreja, porque lá quando eu cheguei novamente já tinha igreja lá, né? Mas lá eu trabalhei também, né? A gente fez uma grande reforma lá, tinha uma casa pastoral e a gente foi lá reformar. Fiquei uns par de final de semana também indo para lá fazer uma reforma. Né? Lembrando os irmãos que o presbítero Raimundo, ele é construtor, né? Então, isso que a gente está abordando ele aqui, porque ele tem a história nessas edificações aí aqui do campo, né? Nós temos ali também, né, do João Crevellaro, do Santana hoje, né? Tem o Santana, né, ali, a gente pegou ali também, ali já foi mais fácil, né, já tinha mais pedreiro, já tinha mais pessoas, mão de obra, né, foi mais fácil. E eu me lembro, porque eu fui dirigente lá no João Crevellaro, né, e eu me lembro que o pastor Elmo vinha em casa e falei, Denilson, tem que ir lá carpir aquele mato, você lembra, Zito? Você tem que ir lá carpir aquele mato. E eu falava, presbítero, arruma um veneno, você lembra? E um sal quente, né? E eu falava pro presbítero, rapaz, esse pastor Elmo, ele é doido, cara. O sal quente desse, ele quer mandar nós lá para aquela braquiária e carpir e limpar, porque ele quer construir igreja, né? Eu fui lá, eu fui comprar um veneno, me lembro uma vez que fui comprar um veneno para passar lá, a braquiária quase me cobria, eu sou baixinho, né? A braquiária quase me cobria. E eu fui comprar um veneno para passar lá, e o cara pegou e falou assim, pica-pau. Falei, mas pica-pau é para matar formiga. Ele falou, não, esse aqui é para matar mato, né? E eu fui lá e passei, a braquiária ficou mais verde ainda. Se ele matar a braquiária ficou mais verde. Né? Mas é gostoso, né, presbítero, hoje ver lá os irmãos congregando, né? Hoje é gostoso, vixe. Teve uma mobilização, né? Muitos irmãos, né? A gente não vai citar nome aqui, senão a gente comete injustiça. Mas teve muitos irmãos ali que abraçou a causa ali, né? Abraçou. E hoje está lá a igreja, né? Nós tivemos lá, inclusive nós vamos estar lá sábado, né? Para celebrar os 75 anos de avivamento. Hoje na direção ali do presbítero, pastor Valdir, né? Que está lá dirigindo com a sua equipe. E a gente fica feliz de ver, né? Que a gente, um pouquinho de cada um contribuiu, né? E hoje está lá o templo e o povo cultuando a Deus. E que bênção, presbítero, que bênção. É gostoso, né? Que a gente sabe que ali teve, né, a mão de Deus e ajudando a gente também, né? Então a gente tem uma história ali também, né? Sim. É muito importante isso aí. Está conosco aí a Lara também. Seja bem-vinda. Deus abençoe aí. E, presbítero, que coisa, então... Tem algo assim que no avivamento bíblico, né, que nessa história toda, né, de trabalho, de campanha, de oração, de vigílias, né, que marcou assim, que você lembra que tem uma coisa assim que, né, eu sei que tem várias coisas, né, mas tem algo assim que realmente, né, alguma festividade, algum trabalho, você lembra? Você consegue lembrar de alguma coisa assim que hoje você lembra, assim, te traz aquela alegria? Não, um trabalho que me marcou, que foi, eu era líder de varão, aqui na sede, né? E me marcou porque eu fiz um convite para uma pessoa, né? Uma pessoa muito querida, né? Eu já falei o nome dele aqui nessa noite, né? E eu fui, um sábado antes, eu fui ver as roupas, né, do congresso. E ali eu passei numa obra e estava o diácono, o saudoso João de Abreu, né? E ele estava afastado, né? E fazia muito tempo que ele estava afastado e eu já tinha muitas vezes, né, procurado ele, né? Aí fiquei mais... Fazia um ano que eu não via mais ele, fazia muito tempo que eu não via ele, né? E eu fui ver essas roupas, passei numa obra, ele estava trabalhando nessa obra. E eu peguei e saudei ele. Quando eu saudei, eu vi que ele
ficou sem graça na hora que eu saudei, né? É isso aí que me deixou marcado, ele ficou sem graça. E eu sabia que ele estava desviado, né? Desviado assim, afastado, né? Não sabia se ele estava, o que ele estava fazendo, eu sei que ele estava afastado. Mas eu não tenho esse negócio não, se a pessoa estiver desviada, se a pessoa estiver afastada, eu pegar e passar pela pessoa e não cumprimentar com a paz do Senhor, eu vou dar a paz, não vou dar bom dia nem boa tarde. Que eu sei que ainda ele foi batizado junto comigo, igual eu falei para os irmãos aqui dessa noite, né? Ele foi batizado comigo. E eu saudei ele bem gostoso, dei aquela saudação bem gostosa para ele, né? E quando eu dei aquela saudação gostosa, eu vi que ele ficou sem graça. Ele falou assim, será que eu tenho ainda essa paz? Eu falei, tem, irmão. E ali eu conversando com ele, falei, irmão, sábado que vem tem um congresso de varão na igreja. Vai lá para o irmão ver o nosso trabalho, né? Aí ele falou, mas sábado que vem? Eu falei, sábado que vem. Ele falou, tá, eu vou. E ali eu saí alegre, né? Que ele falou que ia no sábado, naquele sábado do congresso. Mas quando foi naquele mesmo sábado, naquele dia de sábado que eu tinha visto ele, cheguei aqui na igreja, ele estava. Ele pegou e reconciliou. Naquela noite ele reconciliou com Jesus. Olha só que benção. E ele falou que na hora que parece que ninguém mais enxergava ele. O povo tudo se afastava dele. Mas na hora que eu saudei ele, o coração dele se alegrou. Que coisa, ele não esperava assim. Ele esperava você cumprimentar ele às vezes com um bom dia, uma boa tarde. E você cumprimentou ele com a paz do Senhor, ele... O coração dele se alegrou, né? Sim. E aí ele veio, naquele dia mesmo, ele veio e aproveitou a oportunidade, né? Porque tem muitas vezes, né, que o coração da gente se alegra, mas a gente deixa pra lá, esquece, né? E até uma deixa coisa... passar a oportunidade. Até uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade, né? Porque às vezes a pessoa afastou da igreja, ou eu mesmo tenho esse costume. Se a pessoa já congregou, a gente se conhece em Cristo, né? E eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Para mim é normal. Paz do Senhor, meu irmão. Para mim é normal. A Bíblia não fala que classe de pessoa nós temos que cumprimentar da paz do Senhor. Eu acho que a gente tem a paz, eu acho que é isso que a gente tem que levar, né? Mas A gente precisa refletir a imagem de Cristo, né, presbítero? Nessa hora, né? Ele é irmão em Cristo, então é com a paz do Senhor Jesus. E isso é importante. Você viu que um cumprimento, o Espírito Santo trabalhou no coração do menino e ele voltou para Jesus. Não, o pior é que eu ia na casa dele muitas vezes, né? Falar da Bíblia, da palavra para ele, mas só que você falar para uma pessoa que já entende, né? É difícil você falar. E tinha vez... que até ele queria até me escorraçar, né? Queria até me escorraçar da casa dele, né? Por causa que eu chegava lá, né? Eu estava vendo uma perturbação mesmo na vida dele, né? Aí depois peguei e abandonei. Falei, não vou abandonar, porque não tem jeito, né? É isso que a gente pensa, né? Não tem jeito. Como foi nesse dia, só por causa da saudação, falei, olha, tanto que eu lutei. Que benção, presidente. Está conosco também a Roseli Cruz, né? Esposa do pastor Genival. Deus abençoe, Roseli. O diácono José Celso também. A Roseli Guimarães. Deus abençoe vocês, gente. E nós estamos aqui ouvindo aí hoje o presbítero Raimundo. Presbítero, vamos lá. Conta uma experiência aí. Eu sei que você é presbítero, então com esse ministério a gente está envolvido com experiência de expulsar demônio. Tem alguma situação assim de você expulsar... Foi expulsar um demoniado, não expulsar o demoniado, mas expulsar o demônio da pessoa. E você tem alguma experiência ali? Conta para nós, porque são experiências da jornada, né? Conta para nós alguma experiência que você teve nessa área, assim, que você já contou algumas para mim, mas eu queria que você contasse para o pessoal agora que está em casa. Eu quero falar para os irmãos que tem hora que você também tem que tomar cuidado com esse negócio de expulsar demônio, né? Que muitas vezes, talvez você está achando que é demônio, né? E é demônio, mas é a carne, né? Não é? Sim. É uma área meio complexa, né? Tem que ter muito discernimento para entender. Nessa área, nessa parte aí, eu quero falar para os irmãos que eu fui expulsar um demônio uma vez. Eu estava aqui na igreja e chegou as crianças chorando. Que o pai dele estava querendo se matar, né? E eu estava fechando a igreja junto com o pastor Elmo, tá só nós dois, só. E o pastor me pediu para mim ir lá ver.
E eu, na hora, irmão, eu quero falar, eu vou ser sincero para os irmãos, na hora parece que as pernas deu uma alegria nas pernas, né? Que o cara estava querendo se matar. A Bíblia manda ir de dois em dois, e pastor me mandou sozinho. Você sozinho. Sozinho. E o homem querendo se matar. O homem querendo se matar. E quando eu fui chegando nessa casa, o cara que estava, né, endemoniado, estava em cima de uma cama, estava tudo quebrado. A cama, quebrado o guarda-roupa, a família lutando com ele para não deixar ele pegar a faca para se matar. Mas quando eu fui chegando, que falaram que o pastor estava chegando, porque, né, a pessoa que não conhece acha que se a gente está expulsado do demônio, se a gente foi lá para orar, acha que a gente é pastor, né? A pessoa já foi falando, as pessoas foram falando, o pastor está chegando. E quando falaram assim, ele olhou para mim e falou assim, você está achando que vou dar 10% para você está enganado. Quando ele falou assim, aquilo lá eu já pensei, não é, isso aí não é demônio. Eu já pensei, isso aí não é demônio. E na hora que eu comecei a expulsar, ele começou a fazer gracinha. E eu peguei e dei um chacoalhão na cabeça dele. Aí ele pegou e falou, amigo, você está me machucando. Falou para mim, né? Ô, amigo, você está me machucando. E eu peguei Aí eu peguei e falei pro povo que estava segurando ele. Tinha 3 pessoas ali segurando ele. Falei, aí eu aí na hora parece que aí ele entrou ele dentro de mim, né? Falei para as pessoas, falei, solta ele, dá faca para ele se matar. Pode soltar, dá faca para ele se matar. E ele tava com uma faca. Nada, ele queria pegar, né? O povo não deixou. Não deixou, né? E na hora que eu falei isso, aí soltaram ele. Aí ele ficou ali tranquilo, né? Levantou, ficou tranquilo. Não era demônio. Não era demônio coisa nenhuma. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque talvez você vai achar que aí você vai ficar ali, né? Querendo expulsar E a carne não sai, né? A carne não sai. E era cachaça. Depois o próprio irmão dele falou para mim, eu desconfiava, mas não tinha certeza, porque ele foi pescar e levaram 2 caixas de cerveja e ele voltou desse jeito. Que experiência, hein? É por isso que eu falo, essa área é muito complexa, né? A gente tem que ter, assim, ir com cuidado pra gente não... Agora uma coisa que deixou marcado nessa parte aí, o pastor, eu era novo convertido. E quando foi uma vez, eu senti no coração, só que eu não tinha conhecimento de nada, né? Não tinha nenhum conhecimento nessa área aí, né? E o Senhor me pôs no coração de eu jejuar 72 horas. Então eu fiquei afastado da água e do alimento por 72 horas. E na última tarde dessa consagração, veio um senhor lá da Vila Bandeirante, procurar o meu pastor, não o pastor Elmo, né? O pastor da época lá, da outra igreja que eu estava, né? Ele veio procurar e que a filha dele estava doente, fazia 4 anos que a filha dele estava enferma. Então ele veio procurar o pastor, né? O meu pastor. Aí meu pastor ali conversou com ele, pois quando ele saiu, meu pastor falou que não ia. Não ia lá orar não, porque disse que ele estava fazendo ele estava fazendo também uma consagração e ele podia, né, quebrar a consagração. E eu peguei e falei, pastor, se autorizar eu vou. Mas eu era novo convertido, mas só que a gente estava no primeiro amor, né? Então a gente buscava muito, né? A gente buscava e consagrava muito. Aí ele falou para mim assim, não, irmão, você não pode ir lá não. Você não pode ir não porque vai manifestar demônio. Falei, pastor, eu vou em nome de Jesus. Eu não vou no meu nome, vou em nome de Jesus. Se precisar de demônio, ele vai sair em nome de Jesus. Aí ele pegou e falou assim para mim, se você está com toda essa fé, então vai então. Aí eu cheguei lá na casa, encontrei a mulher enferma, e a enfermidade da mulher, o pastor, era febre. Todo dia à tarde a mulher queimava em febre. E o médico não achava enfermidade.
Aí eu cheguei lá na casa lá e comecei a conversar com a mulher, estava a mãe da mulher junto. E parece que ali eu vi o diabo querendo me intimidar. A mulher começou a falar que ela conversava com... Vinha um demônio toda noite conversar com ela, né, que ela era separada, e o demônio queria que ela matasse o ex-marido dela, que ele queria beber o sangue, né? E ele falava que ele era o Sete Catatumba. E ali a mulher, né, que estava enferma conversando comigo, e a mãe dela começou a falar: não, irmão, mas já veio muito pastor aqui, veio pastor fulano de tal, pastor citando, não quer falar nome de nenhum aqui, né? E ela está na mesma situação, né? E eu ali, né, só que nada me intimidava, né? Eu estava crendo, né, no poder de Jesus, né? E eu estava ali, né? Eu não tava na carne, eu estava no espírito, porque alguma coisa vai acontecer aqui. 72 horas, né? Sem comer, Sim. sem beber. Você não tem carne mais, você só é espírito, né? E ali eu falei: então vamos orar então. Na hora que eu fui orar, aí manifestou o demônio. Manifestou um demônio, eu expulsei em nome de Jesus. Ele veio com um negócio de 7 catatumba, falei, mas está repreendido em nome de Jesus, expulsei. Amém. Ele saiu. Eu fiz um apelo para ela, reconciliou, que ela era desviada também, né? E vim embora. Quando foi, dali 3 dias, aí o pai dessa menina já foi lá em casa, não foi atrás do pastor, não foi lá em casa, para me agradecer, porque a filha, a tia Sara, já estava trabalhando. Falei para ele: não, irmão, agradece a Deus, porque eu fui só com o instrumento lá, né? Não foi eu que, né, dei a cura, dei a benção, mas eu fui só um instrumento só. Então, o irmão tem que agradecer a Deus. Né? Benção. Então, isso é uma coisa que sempre eu trago comigo, que me chamou muita atenção. Que bênção, que bênção. Experiências aí, né, na presença de Deus. Está conosco aqui também o Jorge Teodoro, a paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Márcia também. Deus abençoe aí os irmãos. Presbítero, que bênção, né? São experiências aí na presença de Deus tremendas, hein? Então eu quero falar com os irmãos, né? Que a Bíblia fala, né? Tem casos sociais só com jejum e oração, né? Tem casos sociais só com jejum e oração. Então a gente tem que ter preparado. Sim. Porque tem pessoas que pensam: não, só o nome de Jesus, não. Se você não vier preparado, você não vai só com o nome de Jesus, não. E tem muitas outras, né, que se a gente contar aqui, a gente vai passar muito tempo, né? Mas tem muitas outras também, né, que a gente tem experiência. Mas conta aquela uma do macarrão lá, que você falou que você estava com a barriga cheia de macarrão e chamaram você para expulsar o demônio. Como é que foi? Essa aí não foi eu, não. Não foi, não? Não foi eu, não. Ah, não foi você, não? Não, foi eu, não. Então dei um gafe aqui. Pula, deleta aqui, então. Essa aí não foi eu, não. Tem uma história, então eu me confundi. A história do camarada tinha enchido a barriga de macarrão e expulsaram ele chamaram ele para expulsar um demônio. Eu já ouvi essa história, então. mas... Sim, presbítero. Não, mas tem mais, né? Mas tem bastante história, né? Tem bastante história aí, né? Essa vida que vem levando, curas, né? Igual esses dias mesmo, minha irmã estava comentando, quando eu estava lembrando mais, né? A minha sobrinha, hoje ela louva a Deus, né? Uma bênção na mão do Senhor. E ela chegou repuxando um lado, né? A menina tinha um aninho mais ou menos, né? E chegou um lado repuxando. Na hora que ela chegou chorando, né? Minha irmã chorando com ela no colo, e a menina repuxava um lado assim, repuxava o pescoço junto, assim, ó, cara junto, né? E na hora Deus revelou para mim que era uma paralisia infantil, né, que estava dando. Olha. E eu peguei e repreendi, né? Repreendi, né, aquela enfermidade. E ela foi curada, em nome de Jesus. Aí minha irmã, para ter a experiência, levou no médico, mas falou: não, ela teve um começo mesmo de paralisia infantil, né? Ela teve um começo mesmo, né? Para não ficar quer dizer que para não ficar em dúvida, né? Que era, né? Então a gente sabe que Deus, ele opera. E eu quero falar que Deus, hoje ainda, se a gente se colocar, né? Deus é o mesmo. Talvez o homem muda. Né? Talvez o homem muda por causa da dificuldade, das coisas que acontecem na vida, mas eu quero falar que Deus é o mesmo. Se nós se colocar na presença dele, né? Ele opera nas nossas vidas, né? E opera na vida daquele que a gente coloca nas nossas mãos. Né? Eu queria ontem, na hora que o pastor pediu para mim orar,
eu ia dar o testemunho. Eu falei, não, vou tomar tempo, hoje é ceia, mas eu quero falar. Aconteceu agora. Eu estava em casa umas 3 semanas atrás. E minha sobrinha mandou uma mensagem para mim que a sobrinha da minha sobrinha estava internada e estava desenganada do médico. Olha. Estava desenganada do médico, que me passava daquela noite. E eu falei para minha sobrinha, eu falei, mas Deus falou alguma coisa, porque a última palavra é dele. Sim. Não, o médico falou que ela não passa dessa noite. Eu falei, o único que tem poder para abrir sepultura e fechar sepultura é Deus. Então a última palavra é dele, vamos confiar. Eu falei, então vocês oram, pedem oração, ora por ela. E aí a gente, né, orou, né, por ela, né? A gente não pôde ir lá, que ela já estava entubada já, não passava daquela noite. E hoje ela está comendo, bebendo, está já... Né? Que benção. Então, e foi umas 3 semanas atrás que aconteceu isso. Que benção, acredito. Então, o diabo já tinha abrido a sepultura, mas Deus fechou. Né? Que benção. Presbítero, falando agora, voltando um pouquinho falando de trabalho também, você falou que você já liderou grupo de homens, né? Liderei. Teve alguma outra área na igreja também que você trabalhou? Você exerceu? Bom, a função, né? Aqui eu já trabalhei líder de homem, já trabalhei assessor de jovens, né? Até eu trabalho junto com o André era líder, né? Eu era assessor. A gente fez uns trabalhos bons também, evangelismo. Aquele tempo lá nós saíamos muito no evangelismo, né? Nós fizemos uns evangelismos bons, né? E outros trabalhos assim, né? Igual eu lembro, nós fizemos, acho que nesse tempo você já estava na igreja já. A Viva Birigui. Estava. Que foi ali na praça, né? Foi. Não foi esse trabalho, não. Foi outro trabalho porque aquele Irmão Orlando, tio da irmã Érica, né? Então não é do meu tempo, não. Foi seu tempo, não. Foi o trabalho que nós fez lá. A gente saiu fazendo evangelismo, evangelizou aquele filho bandeirante ali, né? Entregando folheto, falando sobre as drogas. E a gente encontrou grandes barreiras ali. Né? Muitas pessoas, uns aceitavam, outros não aceitavam. Teve pessoa que correu. Eu vi a hora da pessoa pegar cabo de vassoura e sair correndo. Resistindo, né? Resistindo, porque né, falava sobre droga, né? E eu quis evangelizar dentro de boteco, dessas coisas assim, né? E foi aonde eu encontrei barreira, né? Porque ali, se a pessoa não aceitasse, eu ia falar que aquilo lá que ele estava usando, a cachaça lá, era droga, né? Não, mas era gostoso, viu? Era gostoso, foi um tempo gostoso, né? Hoje está difícil, né? A gente saber que... Por causa da pandemia também, né? Está difícil. E aquele tempo ali gostoso que a gente passou ali também com o Crevelar, né? Que nós saíamos à noite. Isso aí você... No João Crevelar, você tinha que te pagar lanche? Você fazia eu pagar lanche para você? Você aproveitou também. Até, gente, vocês estão em casa aí, a gente tem uma história assim com o presbítero, né? Aqui. Muito legal, porque eu cheguei na igreja em meados de 2002, quando me batizei, eu era novo convertido, e eu levava uma fitinha cassete, né, na tua casa, você lembra? Era. E eu ia lá e a gente ficava ali ouvindo a fita assim, de testemunho, de pregação. Todo dia eu chegava com uma fita nova, né? Encontrei essa fita aqui de pregações, então aquele novo convertido, aquele primeiro amor, aquela coisa, né? E ali a gente passava horas, né, presbítero? Era. Passava horas ali ouvindo. Passava horas. Né? Aí dava 11 horas, meia-noite. Meia-noite. E... Aí uma hora da manhã o pastor falava, vou embora. Aí eu ia levar no portão. Chegava no portão, o pastor esquecia de novo de ir embora, 2 horas. Só que a nossa história, eu fico olhando assim, presidente, que a nossa história não começou ali, né? Não. Começou muito antes, né? Em meados aí de 84, a gente não se conhecia, mas eu morava aqui no São Genaro, né? Era rua de terra, e o presbítero não era convertido ainda, ele ficava jogando malha com o pessoal ali, gritando, né?
E lá, e a gente ali já se conhecia de vista, né? E passou todo esse tempo, 2002 encontrei, né? Encontrei ele, a gente teve esse período aí de... Me ajudou muito, me deu muita orientação, né, no começo da minha conversão. Então, pastor, você me abriu a mente em outra coisa que acontecia ali quando eu jogava maia ali, né? Desde aquela vez lá que Deus já falava comigo. É que a gente resistia, né? Sim. Porque eu não sei se você lembra, ali na Igreja Batista, segunda Igreja Batista, tinha duas cornetas lá em cima. Não sei se você lembra disso aí. Não lembro. Tinha 2 cornetas. E quando eram mais ou menos umas 10 horas da manhã, não sei se era a escola dominical deles, então, mas todo dia eles tinham que tocar aquele hino lá, o Senhor da Ceifa Chama, né? E aquele hino lá, quando tava tocando lá, eu ali bebendo ali, já quase embriagado, aquele hino lá parece que entrava dentro de mim, né? Só que eu, para não dar o braço a torcer, eu falava para os colegas, falava, esses crentes é doido. Você acha que eles estão achando que a gente está achando isso bonito? Mas só Deus sabe como é que estava meu coração estava ardendo. Estava ardendo, né? Então, desde aquele tempo que Deus... Já vem te chamando. Já vinha me chamando. E que benção, eu resistia. Que benção, presbítero. Presbítero, que... A gente vai aqui para os minutos finais, né? Presbítero Carlos também está aí. Pai do Senhor, presbítero Carlos, Deus abençoe aí tua vida, querido. Nós estamos aqui quase aí já nos minutos finais, né? Mas vamos lá, o que é o avivamento bíblico para você, né? Você que chegou na igreja, tem história aqui, né? De histórias de superações, histórias aí de milagres, de experiências com Deus, né? E o que então, assim, você hoje define, né, o avivamento bíblico para você, né? Então, eu tive minhas lutas, né, aqui, mas também tive minhas vitórias também, né? Amém. Minha filha, eu vou contar mais um testemunho da minha filha aqui, que ela foi curada aqui dentro, né? Que belo. Ela estava com bronquite, e através desse bronquite deu uma convulsão de febre. E dessa convulsão o médico passou um Gardenal para ela, e era para ela usar até a idade de 12 anos. E outra coisa também, que ele falava também, que aquele bronquite dela era viver para sempre aquilo lá, não tinha cura, né? E eu comecei a confiar, né, em Deus, já como não podia, não tinha solução, né, não dava solução, eu comecei a confiar em Deus, né? E quando foi uma vez, veio o pastor João Cardoso, que é esse que eu falei que me levou para o avivamento, ele já estava lá para São Paulo, né? Ele veio aqui, naquele dia ele pregou, e ele revelou que tem uma criança que estava com bronquite. Eu peguei e levei ela lá na frente para ele orar. E aquele bronquite ali foi o último dia que não podia, porque até para trocar a roupa dela tinha que fechar as portas, porque se pegasse vento ninguém dormia à noite. E toda vez que atacava pneumonia junto, né? E ela sarou daquele bronquite. Só que todo mês tinha que ir no médico para ver, né, o negócio do remédio lá da Gardenal, né? Você tinha que trocar, como é que ia ser, né? E quando foi naquele mês que levou ela lá para ver, o médico falou, você errou. E ela tem o quê? Tem uns 2 anos, era até 12 anos que ela tinha que usar. Tinha 2 anos. Ali olha só que... você errou, né? Então ficou marcado, né? E só, né, igual eu já falei, né? Uma igreja de palavra, uma igreja de alicerce, né? Que é uma igreja de liberdade, né? Aqui a gente tem liberdade, né? Então, que me chama muita atenção é isso, né? Então eu pretendo acabar meus últimos dias aqui. Amém. Amém. Só que hoje você paga o lanche, né? Sei não, hein? Eu acho que
Eu acho que hoje o pastor vai pagar. Essa história do lanche aqui, meus irmãos, eu dirigia lá o João Crivellaro e o presbítero congregou conosco lá, né? E acabava o domingo lá, ele me pegava de surpresa, eu cansado pra ir embora, e ele falava, ó, você vai pagar um lanche pra mim hoje. Mas é gostoso, né, presbítero? Que a gente, a família, né? Era a família. Eu sempre costumo dizer que ali nós era a família. avivamento bíblico é a família, né? A gente acaba... Fizemos aqui... Estamos fazendo ainda, né? Boas amizades, né? Que é gostoso quando você vê os irmãos. Às vezes alguns partiram, casaram, foram embora para outra cidade. Mas é gostoso a gente se encontrar, né? E relembrar as histórias, né? Porque temos histórias, né? Temos. Eu cheguei em 2002, né, aqui, e quantas coisas a gente já vivemos junto, né? Então, se eu for contar tudo as histórias que eu já passei aqui, né, aí nós vai ter que fazer 3 dias direto. Sim, tem muita história aí para contar. Muita história boa. Então tá aí, presbítero. Muito acontecimento bom. Muito fato, né? Assim, teve tempo gostoso ali também, foi quando abriu ali trabalho na casa do Diácono Luiz Carlos, ali lá no fundo da Tozelar, lá, né? Era um lugar até meio assombrado, dava até medo de ir lá. Teve um dia que eu saí. E era meio assim, tinha pouca construção lá, né? Antigamente, né? Era tipo uma favela, né? Tudo casinha de tábua, tudo casa, né? E eu lembro que um dia eu fui lá fazer um evangelismo lá, não achei ninguém para ir comigo, fui sozinho. Cheguei lá, mas aquelas pessoas, todos aqueles homens, aquele senhor tudo barbudo, cabeludo, eu olhava assim, eu falava, meu Deus. E as 2 primeiras casas que eu cheguei, fui tocado. Hoje parece que a gente tem medo, né? Mas aquele tempo, sei lá, parece que fui tocado. Aí eu já comecei a querer murmurar, porque o que é que eu vim fazer aqui, né? O que é que eu vim fazer aqui? E ainda cheguei lá e encontrei uma história que um cara tinha saído da cadeia e pegaram e mataram o cara, cortaram a cabeça do cara no facão, degolaram o cara. Um dia antes, falei, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Que lugar que eu tô? Aí eu já tinha sido escorraçado 2 casas já, né? Aí eu cheguei numa casa, uma mulher ia sair, não tenho tempo não. Falei, não vou tomar seu tempo não, só fazer um convite. Aí nesse negócio dele eu não tinha tempo para fazer o convite, fiquei mais de meia hora evangelizando essa mulher, né? Então, ali daquela hora Deus abriu as portas, né, para me evangelizar. A gente vê a dificuldade, mas depois vê Deus trabalhando também, Deus né? Trabalhando, Você vê o mover de Deus, que a gente vê que não é uma ação nossa, é uma ação de Deus, né, presbítero? De verdade. Presbítero, suas últimas palavras aí para os irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo, a gente está aqui já nos minutos finais, né? E as suas últimas palavras para os irmãos aí. Eu quero agradecer a todos os irmãos, né? Agradecer ao irmão que tem orado por mim, né, irmãos? Os irmãos sabem, os irmãos conhecem minha vida, os irmãos sabem que eu passei por luta esses tempos, né? Muita luta, né? E eu quero agradecer aqueles que oraram e quero falar para os irmãos, continua firme na fé, né? Que nós sabemos, né, que nós estamos aqui só de passagem. Nós sabemos que nós não vamos viver aqui para sempre, né? Mas que vamos ter preparado naquele último dia, naquele dia final, né? Quando Deus nos chamar, que nós possamos ali estar no seio de Abraão, né? Assim como diz a palavra do Senhor. E para que um dia nós venhamos reunir, né? Todos juntos, ali sentar na mesa ali, que a Bíblia, como a Bíblia fala, ele com Abraão, Isaac e Jacó, né? E regozijar na presença do Senhor, né? Que que nós possamos, né? Fazer, porque nós sabemos que é uma vitória grande que nós vai ter, né? Então que não desanima, não para, continua, mesmo fraco, mesmo sem força, né? Mas continua, né? Por aquele grande dia nós vamos se alegrar, vamos ter grande vitória. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe, então.
presbítero aqui, aí, Raimundo é uma lenda aí do avivamento bíblico, né? Tem muita história para contar e a gente tem muitos irmãos, né? Outros presbíteros também aí que vão ter aí logo o seu espaço para falar também, né? Tem muitos irmãos aí que têm histórias lindas também. Queridos, Deus abençoe. Quero agradecer aqui todos vocês que nos acompanharam até agora, tá? Nós estamos aí celebrando esse mês de setembro, 75 anos de avivamento. Então nós separamos aqui esses dias para nós estarmos aqui ouvindo as histórias, né? Porque avivamento bíblico é uma história, né? É 75 anos de história, de avivamento. Né? Então tem muita coisa para contar. Né? E é gostoso quando nós recordamos, nas histórias boas nós temos que, como Jeremias disse, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então é isso que a gente se alegra de ouvir. E igual eu falei no começo, né, que a minha vinda para cá foi por causa do que eu fui, né, oração. E nós sabemos que o avivamento foi começado também com oração, né? Através da oração, né? Oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Gente, Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz e que vocês tenham aí um final de noite abençoado para a glória de Deus. Esse foi aqui Histórias de Avivamento, né, presbítero? A paz do Senhor a todos os irmãos. Tenham uma boa noite de sono, um bom despertar. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fique com Deus.